seguimos assim para o segundo questionamento, que ele tem a ver daí com o vídeo 2, que fala sobre obsessores. Então no vídeo 2, né, uma pessoa levantou o seguinte questionamento. Você deu uma dica sobre como identificar um bom centro ou um bom médium. Poderia falar mais sobre isso? Fico preocupada de estar indo em algum lugar que não seja bom. Então começo agora com o Adriel respondendo esse questionamento. Bom, o primeiro passo é a gente entender, né, o que é o fundamento da doutrina espírita, né? Quais que são os princípios, né, que a gente leva na doutrina espírita? Amor e caridade. Uma casa espírita, né, para ser uma casa espírita, ela precisa trabalhar com esses dois pontos, amor, caridade. E aí a gente pode entrar num aspecto importante, que é sem fins lucrativos, né? Isso é muito importante de ser ressalvado. Não que a pessoa não possa ajudar, até porque uma casa espírita possui seus gastos, enfim, mas sempre ficar muito atento a isso. Outro ponto importante, que essa casa espírita tenha estudo, né? E tenha base na obra básica do espiritismo, né? Ou seja, que nessa casa seja estudado o Livro dos Espíritos, né? A Gênesis segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, que tenha estudo baseado na obra, né, de Allan Kardec, né, na obra dos Espíritos, né, por meio de Allan Kardec. Então, é necessário, né, que numa boa casa espírita, num centro que seja confiável, que haja estudo, né, pois o próprio codificador ele sempre ressalta e ressalva a importância, né, do estudo. Um bom médium é aquele médium que estuda, que questiona, que busca se aprofundar sobre os assuntos e questões espirituais, né? Então, a gente vê muitas casas onde tem uma má influência, né, uma má conduta e se diz casa espírita. E a gente respeita, né, o conceito das pessoas, mas o importante é que tenha o estudo e uma base. Outra coisa, espírito não cobra trabalho. Então começar a questionar. No momento que a gente passa a ter o conhecimento da obra, a gente vê alguns casos onde a pessoa quer saber de uma mensagem de um irmão, né, que desencarnou. E o médium chega lá e fala, não, eu faço. E não funciona dessa forma, né? A gente sabe que tem todo um processo por trás disso. Não é eu falar eu faço a psicografia. Precisa-se de uma autorização, né, da espiritualidade. A gente não sabe se aquele irmão pode, naquele momento, trazer uma mensagem. Mas como que a gente vai descobrir esses aspectos? A gente fazendo a nossa própria leitura da obra espírita. Pois lá estão as ferramentas, né, e os questionamentos que Kardec faz sobre a veracidade ou não da conduta dentro, né, de uma casa espírita. Isso é muito importante da gente poder observar. Pessoal, pegando o gancho, né, nisso que o Adriel falou, essa parte do estudo é importantíssima, né? O próprio Kardec nos traz isso, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque ele fala, então, assim, ó, primeiro mandamento, né? Amar uns aos outros. E o segundo mandamento, se instruir. Porque através da instrução a gente vai obter variados benefícios. Primeiro, a nossa própria evolução e reforma íntima. Mas segundo, isso vai evitar com que nós sejamos enganados e iludidos. A pessoa que estuda, né, se aprofunda no seu estudo, ela não vai chegar num lugar e ser iludida ou enganada por qualquer um. Né? Não, porque eu sou médium, então tem que acreditar em mim. Não, mas peraí, eu estudei a doutrina. Isso que tu está falando aqui não faz sentido. Então percebo isso que o Adriel falou, a importância do estudo. E também a importância do estudo para os trabalhadores. Digo assim com muita tristeza, né, que existem muitos centros espíritas que não tiram um dia para o estudo dos trabalhadores. E isso, na minha visão, de muitas pessoas com quem eu converso que levam a doutrina a sério, né, imagino que o Adriel também concorde com isso, é claro, né, isso não é uma conduta correta. Não importa se o centro espírita funciona há muitos anos, não importa se os trabalhadores do centro espírita são trabalhadores há muito tempo. Sempre existe o que aprender.
Sempre é o momento de renovar os seus estudos. Aqueles que já estudaram a doutrina há muito tempo, eles sabem, né, que, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Toda vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, né, novamente, a gente fala assim, mas isso aqui eu não tinha percebido. De tantos ensinamentos e conhecimentos. Então, um local que não pratica um estudo, e não só um estudo de nós, trabalhadores, estamos estudando e ensinando para os frequentadores. Não. Um dia da semana para que os trabalhadores realizem o estudo. No nosso centro espírita, por exemplo, nós temos, né, 2 dias abertos ao público e um dia que é o nosso estudo interno. Que nós, trabalhadores, vamos lá estudar, né, aprender e nos desenvolver. Então, o estudo é importantíssimo. Então, é um dos grandes fatores a ser identificados, né, nessa questão de saber sobre um bom centro espírita, um lugar sério e tudo mais. E trago um pouco a mais, então, que assim, pessoal, é claro, nós nunca vamos poder saber tudo, como são exatamente, né, os trabalhadores, as pessoas de um determinado centro espírita. Mas existem certos indícios básicos. Primeiro de tudo, a conduta das pessoas define a vibração do local. Então, um bom centro espírita, um bom médio, é aquelas pessoas que estão vibrando em boa energia. Isso é imprescindível. Se as pessoas que trabalham no centro espírita não são pessoas que se esforçam continuamente para o bem, a energia daquele centro espírita não vai ser uma energia elevada. Consequentemente, os espíritos que vão chegar àquele centro espírita não serão espíritos de uma ordem elevada. Não quer dizer que não pode chegar espíritos de uma baixa energia, mas os de baixa energia devem chegar para serem atendidos e socorridos. Os trabalhadores, a gente sempre fala, né, os verdadeiros trabalhadores da casa espírita, não somos nós. Não são os médiums e os trabalhadores encarnados. São os espíritos superiores que desenvolvem o trabalho. Nós só somos a ferramenta para que eles desempenhem esse trabalho. Então, indo, claro, mais praticamente, né, uma situação mais prática para responder essa pergunta. Exemplos. O mau humor e a falta de educação dos trabalhadores. Eu já tive o desprazer de chegar num novo local, que se dizia um centro espírita, né? E por não saber, claro, onde é que eu vou, será, para pegar uma ficha, para pegar um atendimento? E perguntar, vejo uma pessoa ali, né, identificada como um trabalhador, por gentileza, bom dia, onde é que fica a fila aqui para pegar uma ficha, pegar um atendimento? E a pessoa de cara fechada, não dá um bom dia nem nada, fica ali onde estão aquelas pessoas. Então, assim, percebam, a pessoa, o trabalhador que está ali, ele tem que estar aberto, ele tem que estar entendendo, eu estou praticando a caridade. O maior beneficiário aqui sou eu, não são os outros que estão pegando atendimento. Sou eu que estou quitando, né, as minhas dívidas através da caridade. Então, um local onde os trabalhadores não estão felizes e receptivos para bem receber as pessoas, já é um indício. Ah, mas a pessoa não pode ter problemas? Pode. Mas a gente sempre destaca muito isso nos nossos estudos. A gente deixa os problemas do lado de fora. Ali é o momento de praticar o amor. Ali é o momento de praticar a caridade. Então, muito cuidado quanto a isso. Né? Os trabalhadores não podem, e se eles acham isso, estão infelizmente muito errados, achar que, não, eu estou como trabalhador na casa espírita, independente da minha conduta, eu estou recebendo, né, benefícios, ou bônus horas, que nem a gente chama, né? Estou angariando frutos que vão ser recompensados para mim no plano espiritual porque eu sou o trabalhador da casa espírita. Simplesmente por ser um trabalhador da casa espírita. Não é assim que funciona. A tua conduta, o teu pensamento, o teu sentimento naquele momento é que vai definir o teu ganho ou a tua perda naquele momento. Outra coisa, né, que identifica um bom ou ruim centro espírita, os vícios dos trabalhadores. Então não pode, né, antes de iniciar o trabalho espírita, está tendo a palestra, o trabalhador está ali fora, né, fumando. Ou chega com um hálito de álcool, né, estava bebendo antes do trabalho. Cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? O Adriel comentou um dos pontos importantíssimos, né, a questão de vender algo relativo ao trabalho. Pessoal, isso não existe. Ah, existem locais que vendem água fluidificada, por exemplo. Não existe essa situação. Não foi o médium, não foi o trabalhador que fluidificou aquela água. Foi a espiritualidade. E o que vem da espiritualidade não pode ser cobrado. Não é obra nossa, é obra deles. O Chico já nos ensinou isso. Por que o Chico Xavier nunca ficou com nenhum real, né, das centenas de obras literárias que ele fez e tudo mais? Porque ele sempre dizia, olha, não é obra minha. Eu sou só a ferramenta. Esses livros são dos espíritos. Eu não posso cobrar para isso. Por isso que os livros só tinham o custo, né, da fabricação, da impressão, e não tinha nenhum tipo de lucro. E o que vinha de lucro era tudo destinado à caridade. Porque esse é o intuito, é a obra da espiritualidade, não nossa.
Por isso que as pessoas com quem eu já conversei, por exemplo, sobre este canal, eu sempre destaco, se algum dia este canal monetizar, render dinheiro, todo esse dinheiro vai ser doado para instituições de caridade. Esse trabalho aqui não é uma obra minha, não é uma obra do Adriel, nós somos ferramentas. Essa é uma obra da espiritualidade. Então temos que ter essa compreensão. Um bom centro espírita, ele não vai vender nada. Claro, não estou falando que, não, o centro espírita é muito grande, as pessoas ficam horas ali naquele local e possui uma cantina para vender um salgado, um refrigerante, sei lá, sem problema nenhum. Estamos falando de vender algo relativo ao trabalho espírita. Então, muito cuidado, né, quanto a isso. Esses são alguns pequenos indícios, né, que a pessoa tem que ficar com o pé atrás, né, se estiver tendo esse tipo de condutas no centro, no local que ela está indo. Então, seguimos assim para a próxima pergunta de número 3, que a Helena Azevedo, então, faz. Então, primeiramente, já agradeço, né? Muito obrigado, Helena, está sempre participando de todos os vídeos, comentando, então fico muito feliz com isso. Então, a Helena faz a seguinte pergunta: como nos livrar de obsessores através de magia de pessoas que nos mandam? Então, eu entendo que a Helena quis perguntar com isso, né? A questão dos chamados trabalhos ou rituais que alguém busca para prejudicar outra pessoa. Né? Eu quero que alguém seja prejudicado, eu não gosto daquela pessoa, então eu vou em determinado local pedir que seja feito um trabalho, um ritual, em prejuízo da outra pessoa. Ou seja, né, pedir que obsessores vão lá prejudicar a vida daquela pessoa. Então, pessoal, não estou me referindo aqui a nenhuma religião específica. Tá? Estamos falando das mais diversas situações. Tenho total respeito, né, por todas as crenças. Mas, então falando, né, de alguém fazer algo para prejudicar o outro. Pessoal, entendam. Esse tipo de situação, né, algum tipo de acordo, algum tipo de médium vai fazer para que um obsessor vá lá prejudicar aquela pessoa, só funciona se nós estivermos abertos e suscetíveis a passar por aquilo. O problema não é o trabalho ritual feito para conosco. O problema sempre será nós mesmos, as nossas más inclinações. Por exemplo, se eu não tenho a propensão a fumar, não é um espírito que vai vir, né, fizeram um trabalho contra mim, o espírito vai vir e vai me influenciar a fumar. Não. Eu tenho que ter a predisposição àquilo. Ao álcool, à droga, à agressividade. Então, não, faz um trabalho para que aquela pessoa brigue com a companheira dele, porque eu não gosto da companheira dele. Né, a pessoa era ex-companheira, agora quer se vingar da companheira atual, por exemplo. Se aquela pessoa, aquele indivíduo, não tem a predisposição à agressividade, não adianta o espírito chegar perto dele e incentivar ele a ser agressivo. E se nós estamos suscetíveis a isso, o problema não é o trabalho feito. O problema é a má inclinação que nós temos ainda. Entendam, né? Então, o primeiro passo, a primeira questão, a predisposição. O segundo passo é nós precisarmos passar por aquela situação. Então, percebam, nós possuímos, todos nós, o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, nosso guia. Nós possuímos também o amor e a proteção de Jesus e de Deus. Então, percebam, faz sentido que um espírito obsessor venha e faça algo para nos prejudicar, superando a força que o nosso espírito protetor, que Jesus e que Deus possuem. Ou seja, não, Deus não queria que isso acontecesse com nós, Jesus também não, o nosso espírito protetor, anjo da guarda, também não, mas aquele obsessor conseguiu nos prejudicar. Isso faz algum sentido racional? É claro que não. Então por que foi permitido que aquilo acontecesse com a gente? Porque nós tínhamos algo a aprender com aquilo. Se eu preciso aprender a ter mais paciência, eu já tenho essa predisposição à agressividade, então esse espírito pode vir sugerir para que eu seja mais agressivo, e eu vou lá, cometo um ato agressivo, me arrependo profundamente com aquilo, e talvez através do sofrimento que eu vou ter pela minha consequência errada, eu vou ter, né, vários aprendizados, e assim me esforçar em buscar um centro espírita e buscar um estudo que me transforme numa pessoa melhor. Então, através daquela conduta ruim, eu tive, né, a busca por uma melhora. Então percebam por que eles permitem que certas influências aconteçam conosco. Vocês conseguem preconceber, né, que o Chico, por exemplo, o Chico Xavier, né, alguém ia lá fazer um ritual, um trabalho para que o Chico não conseguisse mais psicografar, né, que a mediunidade dele não funcionasse. Conseguem preconceber que isso ia acontecer? Claro que não. A energia vibratória do Chico estava altíssima. Ele estava vibrando num padrão vibratório muito alto por conta das suas condutas. E isso concedeu a ele uma proteção. Então, se nós queremos nos proteger
dessas situações e dos obsessores é através da nossa reforma íntima, da nossa mudança de postura e de conduta, que nós vamos elevar o nosso padrão vibratório e assim nos protegermos do efeito, da influência que os espíritos podem causar para nós. Então, o nosso padrão vibratório define isso. Adriel? Bom, a gente precisa analisar o seguinte aspecto. Como que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? Com quais questões que a gente está se relacionando, o que a gente está assistindo, mas principalmente como que está sendo a nossa conduta para conosco, para com o nosso próximo, né? Se a gente estiver fazendo situações que baixem a nossa vibração, a nossa condição moral, que já não é muito elevada, com certeza a gente vai permitir que irmãos, né, de uma escala evolutiva menor ainda que a nossa, entrem na nossa vida e acabe, né, tendo essa influência, né, sobre as nossas atitudes. Mas para isso vamos utilizar o recurso lá no Livro dos Espíritos, na questão 551, que nos esclarece um pouco sobre isso. Onde o Kardec ele questiona: pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, né, causar mal a outra pessoa, né, a outro espírito? E eles respondem que não, Deus não permitiria. Ou seja, está muito claro nessa questão, né, que os amigos podem checar lá no Livro dos Espíritos, questão 551, que não é possível, se não estiver dentro das leis de Deus, né, dentro do propósito da nossa evolução, que o mau espírito cause mal para a gente, né, faça com que a gente sofra, né, a menos que a gente precise realmente passar por aquela condição para a nossa evolução. Na questão seguinte, que é a 552, ele pergunta, mas então, o que pensar, né, das pessoas que conseguem ter esse poder de enfeitiçar, digamos assim, né? E eles falam que algumas pessoas são dotadas, né, de um poder magnético muito grande, de um poder de magnetizar, né, muito grande, mas por uma condição orgânica, né, como já foi falado aqui. Então, como que essa pessoa vai utilizar dessa condição orgânica, né, dessa questão magnética, é uma escolha dela. Mas não que se uma pessoa boa, que estiver tendo boas condutas, estiver uma boa elevação moral, por mais, né, que a pessoa tenha um poder magnético elevado, ela não vai conseguir atingir aquela pessoa de forma negativa, né? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas feitiço pega, inveja pega, magia pega. Tudo depende da condição moral daquela pessoa, das atitudes que ela está tendo no dia a dia, do propósito de vida que ela está levando, né? Até seguindo ali, pegando mais uma questão, onde ele fala da questão dos talismãs, né? Enfim, daquele uso que a gente fala, por exemplo, de sal grosso, né, de uso de objetos, né, que a gente na sociedade, né, vê sendo utilizado para causar mal às pessoas, né? Ah, eu vou colocar um sal grosso, vou colocar enfim, os objetos, os talismãs, né, que as pessoas utilizam para causar mal. E aí ele responde, e muitas vezes são os espíritos que utilizam esse objeto às vezes para brincar, né, com a ingenuidade de algumas pessoas, porque o que vai influenciar para que a pessoa passe a dificuldade ou não, como eu já falei, é a condição moral da pessoa, né, que vai estar influenciando nesse aspecto, mas principalmente o pensamento. Não vai ser um objeto físico que vai ter um efeito sobre a condição espiritual. Dependendo do pensamento da pessoa, tu já consegue emanar, né, a tua vibração negativa, né, para com aquela pessoa que tu queira atingir. Não vai ser o objeto que vai fazer com que aconteça determinada situação. Mas, como eu falei, se tu estiver seguindo o caminho correto, né, boas condutas, orai e vigiai, praticando a caridade, independente da vontade do outro de causar mal, isso não vai acontecer, ao menos que a pessoa tenha que passar por determinadas situações, né, que estão nas leis de Deus e das quais a gente não tem acesso. Perfeito. Então, seguindo, pessoal, vamos para a questão 4. Na questão 4, então, uma pessoa pergunta, né?
existe como um espírito fazer com que a gente faça algo que não queremos fazer, contra a nossa vontade? Exemplo, trair alguém. Então, Adriel, né, pode começar respondendo, acho que vai um pouco, inclusive, no sentido, né, do que já estava abordando na questão anterior. Então, Adriel. Bom, qual que é a intenção da pessoa? O primeiro passo é esse, né? O espírito, ele não vai simplesmente chegar para a pessoa e obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não queira, a menos que ela esteja moralmente permitindo que aquela situação ocorra. O exemplo da traição. Se a pessoa já tem um pensamento, né, da traição, quem que ela vai atrair para perto dela, né, para que seja concebido o ato? Espíritos de baixa vibração que infelizmente ainda estão vivendo, né, com esse sentimento de traição, com essa disposição, né, com esse desequilíbrio, digamos assim, relacionado ao sexo, né, que muitos ainda possuem. Então, conforme o pensamento e a intenção da pessoa, ela vai acabar atraindo esse tipo de situação. E aí, é claro, no momento que a gente abre uma porta para que isso aconteça, fica muito mais fácil, né, para que os espíritos tenham, não controle, mas que nos deem a direção para o caminho que a gente quer seguir. A mesma coisa seria o contrário, né? Eu tenho a intenção de fazer o bem, a intenção de fazer coisas boas. O que eu vou atrair para mim? Através do meu pensamento, da minha vontade, espíritos de alta envergadura, ou não de alta, mas de envergadura pelo menos superior à nossa, para que a gente consiga enfrentar e nos melhorar. Então tudo é a nossa intenção. Agora imagina, vem um pensamento de traição, né, na minha cabeça aqui, e eu não quero fazer isso. Não vai ser o espírito que vai me obrigar a fazer, porque eu não quero. Logo esses irmãos até se retiram de perto da gente. Ou seja, se eu estiver em um ambiente de leitura, de estudo, né, de evolução, de oração, independente da vontade dos irmãos, digamos que menos elevados, eu não vou realizar isso, né? Muitas vezes a gente é testado, né? A gente é testado todos os dias por inúmeras situações, não só no quesito da traição, mas em várias e várias outras situações a gente é testado. Agora, como que a gente lida com esse teste é o que vai dizer, né, e o que vai moldar a nossa existência. Né? Veio o teste, eu caí no primeiro, então, né, vai ser dada a lição para que a gente repita e consiga acertar. Né? Isso em inúmeras situações. Como que a gente está no nosso dia a dia, vem uns pensamentos, às vezes, bem... Né? Não, mas isso aqui não é meu. Então, independente de vir um pensamento, eu não quero fazer. Assim, a gente tem com os sentimentos também. Com o sentimento, às vezes a gente discutiu com uma pessoa e a gente acaba desencadeando um sentimento de raiva relacionado àquela pessoa. E aí, o que a gente vai atrair para a gente com isso? Espíritos que estão na mesma vibração que a nossa. Ou seja, a gente vai acabar, né, imerso nesse sentimento de raiva. Então, parte de nós, primeiramente. Porque senão seria como se a gente cometesse um erro e a culpa não fosse nossa. Não, foi o espírito que me induziu a fazer. Eu não fiz porque eu quis. Não foi uma escolha minha. Onde estaria o nosso livre-arbítrio? Né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Né? Como que a gente vai usar? Depende de nós. Influências a gente tem em todo instante, a gente está sendo influenciado. O próprio Kardec fala no Livro dos Espíritos que a influência dos espíritos sobre nós é muito maior do que a gente imagina. Mas, baseado nisso, a gente pode pensar o seguinte: bom, se a influência dos espíritos é muito maior do que a gente imagina, o que eu vou tentar trazer para o meu lado? Espíritos elevados, espíritos bons. E se porventura venham pensamentos de, né, enfim, traição, pensamentos ruins, a gente pode fazer uma oração, porque às vezes é um irmão que está perto da gente, né, querendo nos trazer coisas ruins ou querendo que a gente faça coisas ruins, porque ele não tem o esclarecimento que a gente possui. Então a gente pode fazer uma oração para que aquele irmão tenha o esclarecimento, para que ele não caia nesse erro. Né? Não é apenas pedir que não saia de perto de mim ou, né, eu não quero esse irmão. Às vezes é um irmão que precisa de um esclarecimento que a gente possui. Né? Então são esses cuidados que precisa ter. Perfeito. Então, inclusive, no que o Adriel comentou, né, a questão de nós não podemos nunca terceirizar a culpa.
Então, muito cuidado quanto a isso, né? Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Não existe a possibilidade de algum espírito suplantar algo que Deus nos concedeu. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, nós sempre teremos a capacidade, maior ou menor, é claro, mas de tomarmos as escolhas por nós. É claro que quanto mais a gente se entrega à influência de determinados espíritos, mais difícil fica de romper essa influência. Então, uma pessoa que está sob o jugo há muitos anos ou décadas de um espírito, né, que o influencia a utilizar droga, mas a pessoa está utilizando droga, é muito difícil romper isso. É impossível? Não. Você sempre vai possuir uma parcela de domínio sobre si. Por mais que já exista naquele momento uma grande influência cultivada através dos anos daquele espírito sobre você. Mas sempre teremos o controle. Não existe como um espírito superar algo que Deus nos deu. Né? Existe também a questão da situação, né, de diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, por conta disso. Né? Mas diferente do que muitos acreditam, de que não, então eu vou pegar uma pessoa que é viciada, por exemplo, cheia de problemas, ela não pensa nem um pouco em se melhorar ainda, vou jogar ela no meio de um monte de gente que vibra num padrão vibratório muito mais elevado já, e essa pessoa vai se transformar. Não vai acontecer. O meio, ele não obriga a pessoa a se transformar. O meio, ele fornece possibilidades da pessoa se transformar. Se ela não quiser, com o seu livre-arbítrio, se transformar naquele momento ainda, o meio não vai fazer isso. Mas a pessoa, do diga-me com quem andas, eu te direi quem és, a pessoa vai querer andar, ou seja, estar rodeada de espíritos que estejam vibrando no mesmo padrão vibratório, na mesma energia, na mesma sintonia. Então, o padrão vibratório é quem define quem nós mais ouvimos. Existe aquela alegoria muito antiga, né, do anjinho, do diabinho, um em cada ombro, né, o diabinho, ó, não, vai lá e faz, né, vai lá e usa droga, bebe, ofende aquela pessoa, trai, né, e do outro lado o anjinho, não, meu irmão, não faça isso é errado, isso só vai te levar a contrair mais dívidas perante Deus, a sua situação vai ficar mais complicada e mais difícil. A questão é, o quão próximo nós estamos de cada um? Quanto mais condutas erradas nós temos, mais a gente está aproximando o nosso ouvido do diabinho. E mais estamos afastando o nosso ouvido do anjinho. Iremos ouvir mais baixo e com menos força aquele conselho de um espírito evoluído. E com muito mais força e intensidade, o conselho do espírito menos evoluído, que quer que a gente erre. Se nós vamos melhorando nossas condutas, vamos trocando de lado, nos aproximando, né, nos conectando por questão de vibração dos espíritos mais evoluídos. E mais difícil vai ficando para os espíritos menos evoluídos conseguirem nos influenciar. Mas, respondendo categoricamente, e infelizmente eu já vi isso em atendimentos, conversando com pessoas, a pessoa fala isso. Não, fulano me traiu, mas ele disse que foi porque foi um espírito, não era a vontade dele. Meu irmão, sinto muito. Não existe a possibilidade, tá, da pessoa, contra a sua vontade total, ter traído porque um espírito fez a pessoa trair. Ele, no máximo, sugeriu e influenciou para que isso acontecesse. A decisão sempre estará sobre nós, porque nós possuímos o livre-arbítrio concedido por Deus.